Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, depois de um feriado prolongado em que, finalmente, Jair Bolsonaro foi parar na cadeia. Isso porque a família e ele mesmo aprontaram, pediram quase essa prisão. Então, o ICL Urgente desse dia 24 de novembro de 2025, iniciando uma nova semana, a semana em que Jair Bolsonaro virou presidiário. Sempre com a gente está a Laura Couto na atualização de notícias na nossa redação. Laura, boa tarde para você, depois desse feriado, com notícias que muita gente comemorou, né? Vamos lá. Pois é, Rodrigo, uma boa tarde especial para você e também uma boa tarde para você que está nos assistindo por todos os cantos do Brasil e do mundo. Vamos lá que hoje o programa está cheio, Rodrigo. É isso, boa tarde para você que mora nesse país em que o ex-presidente, condenado como chefe da organização criminosa golpista, ouvia vozes vindas da tornozeleira eletrônica. Parece piada, mas essa foi a alegação de Jair Bolsonaro para justificar por que é que ele tentou abrir a tornozeleira usando um ferro de solda, uma máquina de soldar. Incrível mundo mental de Jair Bolsonaro. Ele teve um surto psicótico, chegou a alegar isso, ao ser preso. Simulação ou verdade? Nós ainda vamos saber, temos que esperar os médicos e esperar as decisões da Justiça. Esse é o grande tema do ICL Urgente nesta segunda-feira. Bom, gente, segunda-feira em que a primeira turma do STF decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, que havia sido decretada por Alexandre de Moraes, como você sabe, no sábado. Então, no sábado, decisão pessoal, do Alexandre de Moraes. E hoje a primeira turma se reuniu, e deu o voto de maneira virtual, por unanimidade, deu apoio para a decisão de Alexandre de Moraes. Então, mantenha-se preso Jair Bolsonaro, é a nossa manchete. STF decide manter a prisão preventiva de Bolsonaro numa decisão tomada por unanimidade. O Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde sábado. Foi um fim de semana de fortes emoções. Prisão, ameaças, revelações bizarras sobre o que se passa no incrível mundo mental de Jair Bolsonaro. Laura Couto tem mais detalhes. Rodrigo, hoje todos os ministros da primeira turma acompanharam o voto de Alexandre de Moraes, que entendeu que o Jair descumpriu mais uma vez as medidas cautelares impostas pelo Supremo. Na votação, o ministro que mais se destacou foi o Flávio Dino, que citou periculosidade do ex-presidente e ressaltou como as fugas de outros deputados federais aliados de Bolsonaro, como a Zambelli e o Ramagem, demonstram a ambiência vulneradora da ordem pública em que atua a organização criminosa chefiada por Jair Bolsonaro. O ex-presidente, como você citou, está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde sábado, depois que a PF apontou risco de fuga com a violação da tornozeleira eletrônica com um ferro de solda e tentativa de usar uma aglomeração de apoiadores para facilitar essa fuga, Rodrigo. E não para por aí. Depois da prisão, a defesa de Bolsonaro entrou com um novo pedido de prisão domiciliar. De novo, com essa história aí de quadro de saúde de que o Bolsonaro deu uma surtada, Rodrigo. Agora, esse pedido vai ser analisado pelo Alexandre de Moraes. Ele precisa decidir, Laura, se o problema de saúde são um soluço, se é um problema gástrico ou se agora é um problema psiquiátrico, O Bolsonaro está beirando o momento em que ele vai alegar insanidade, psicose, para talvez não ficar preso e ir para um hospital psiquiátrico, talvez. É nesse ponto que nós chegamos. Bom, vamos retomar, para você que não acompanhou em detalhes, estava aí aproveitando o feriado, vamos retomar tudo o que aconteceu desde o sábado. Veja, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou um vídeo em que Jair Bolsonaro confessa para uma funcionária que usou um ferro de solda, pasmem, um ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica. Ele disse que foi por curiosidade. Depois ele falou que ele teve um surto, que ele teve uma alucinação, que ele chegou a achar que estava ouvindo vozes vindas da tornozeleira eletrônica. Gente, parece piada, mas ele alegou isso tudo. Esse vídeo foi gravado, por quê? Porque 00:07, a Secretaria de Administração Penitenciária recebeu o registro de que estavam tentando violar a tornozeleira. Uma equipe foi para lá e, ao chegar lá, constatou que, de fato,
havia ocorrido uma tentativa de arrebentar a tornozeleira. E aí gravaram o vídeo, é possível ouvir a voz de Jair Bolsonaro, parecia alterado, uma voz lenta de quem talvez tinha tomado remédio ou estava numa alteração, num surto, não sei. Vamos conferir esse vídeo mais uma vez, que foi divulgado no domingo, depois da prisão de Jair Bolsonaro. Vamos lá. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Eu tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui, vai. Boa noite, não. Tudo bom? Meti ferro quente aí, mas fica tranquilo, ele disse. Meti ferro quente. Mas que ferro? Ferro de soldar. Ele fala na maior tranquilidade para a funcionária que foi lá checar e fez o vídeo até para constatar o que havia acontecido. Bom, a prisão, né, por causa disso e por causa de várias circunstâncias, mas também por causa da tornozeleira, né, porque você imagina, chega a notícia de que o preso tentou soltar a tornozeleira, que nem tentar serrar a grade da prisão, é a mesma coisa. Então, o juiz Alexandre de Moraes tomou a decisão de prender. Até porque também o filho do Bolsonaro, o Flávio, tinha convocado uma espécie de uma vigília para o sábado à noite. Somando tudo, vigília, tentativa de romper a tornozeleira, as ameaças, outros réus foragidos como o Ramage, somando tudo, prisão. E essa prisão gerou muito barulho nas redes sociais, mas pouca comoção nas ruas no fim de semana. Foi um grupo pequeno de apoiadores mais lunáticos de Jair que acabou indo para a porta da Polícia Federal, onde o capitão está preso desde o sábado pela manhã. Olha aí, né, fazendo uma espécie de uma reza, só faltou o pneu lá para eles rezarem para o pneu. Bom, a gente vê que é um grupo pequeno, em alguns momentos tentaram se confrontar com jornalistas, né, tentaram ir para cima de apoiadores de Lula, mas a maior parte do tempo mais recolhidos, porque é um número pequeno, Se depender de mobilização popular para virar o jogo, o Bolsonaro está derrotado, pelo que a gente observa aí nessas imagens. O movimento que ele fundou perdeu muita força desde 2018. Então, sábado a prisão e no domingo audiência de custódia, que acontece com todo preso. Domingo, então, uma audiência de custódia, o Bolsonaro ficou frente a frente com o juiz para saber se tinha ido tudo bem na hora da prisão, se sofreu algum tipo de abuso, se tinha alguma reclamação. E aí, mais detalhes sobre o tal do surto. E a Laura tem informações sobre isso, né? O que ficou registrado na audiência de custódia. Laura. Rodrigo, o buraco é mais embaixo do que esse vídeo que a gente mostrou agora há pouco. Nessa audiência de custódia, o Bolsonaro disse que teve alucinações e uma certa paranoia jogando a culpa nos medicamentos que ele tem tomado, Rodrigo. O ex-presidente disse também que agiu sozinho, enquanto o irmão mais velho dele, a filha Laurinha e um assessor dormiam na casa onde ele até então cumpria a prisão domiciliar. O Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda, como a gente falou, e disse ter feito um curso de operação desse tipo de equipamento, Rodrigo. A gente também separou um trecho aí da audiência de custódia. O destaque diz o seguinte: o depoente afirmou que estava com alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. O depoente afirmou que não se lembra de surto dessa natureza ou em outra ocasião. Que isso, Rodrigo? Um filme? O roteirista do Brasil se superou nessa, né? Total. Então, ele disse que ele teve uma impressão de que poderiam estar vindo vozes, que tinha alguma escuta, alguma coisa nessa tornozeleira.
Bom, o Jair Bolsonaro está paranoico, né? Aparentemente, pelo menos é uma tentativa de construir essa narrativa. E ele está com medo também, paranoico, com a própria comida da Polícia Federal. Desde que foi preso no sábado, o ex-presidente evitou fazer refeições com os pratos oferecidos pela corporação. Em vez disso, Bolsonaro só tem se alimentado com a comida levada por auxiliares e familiares. A vida para ele tá fácil, né? O pessoal tá levando comida e tal, tá lá na Polícia Federal recebendo alimentação. E quem tá na Polícia Federal também, só que do lado de fora, é a Heloísa Vilela, nossa repórter que desde o sábado pela manhã está acompanhando tudo que se passa lá em Brasília. Aliás, o ICL deu em primeira mão a prisão de Bolsonaro às 6 horas e 14 minutos com a Juliana Dalpiva. E logo depois entramos ao vivo. Eu mesmo, a Juliana e a Heloísa Vilela, que desde o sábado lá na porta da Polícia Federal acompanha de tudo. Nós estamos com a Heloísa já preparada lá na porta? Sim. Vamos com a Heloísa então. Elô, bem-vinda aqui ao ICL Urgente. O Bolsonaro foi filmado nesse fim de semana na porta ali da Polícia Federal. Ele estava se despedindo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Hoje a polícia colocou até umas películas escuras, hein, Elô, para que ele não seja mais filmado, para que não haja mais essa revelação, né, de como é que ele está ali pelos vidros, dificultando um pouco mais a visibilidade. Então eu deixo esse registro sobre, né, essa atitude da polícia de tentar evitar que se faça a imagem e tudo. Agora, e o número de bolsonaristas, Heloísa? A gente mostrou que no sábado e domingo o número não foi tão grande. Como é que está a movimentação hoje aí? É mais de imprensa ou tem apoiadores também do ex-presidente? Como é que está? Olha, Rodrigo, boa tarde. É muito mais de imprensa. Tem pouquíssimas pessoas bolsonaristas, eu contei 3. Tem uma turma que agora, não sei se está vendo aqui, fazendo uma comemoração. Isso sim, é o pessoal de Pernambuco que veio fazer festa aqui, comemorar a prisão do Bolsonaro. Agora, é importante também, Rodrigo, a gente falar essa história do filme. Eu fiz umas imagens do pessoal botando aqui esse filme na frente da porta. Por quê? Ficou claro que Bolsonaro veio até a porta, ou seja, não estava na cela, veio até a porta. Eu vi imagens dele um tempão lá, conversando com os policiais. Depois que a Michele saiu, ele ficou ali também. Então, não é só pra gente não ver o Bolsonaro, é pra gente não ver que ele tá descumprindo algo que ele não devia, né? Ele devia estar dentro da cela, a não ser que ele vá tomar banho de sol. Então, ficou essa discussão aí no ar. Quem permitiu isso? Fizeram um favor extra para ele, para deixar ele ficar ali do lado, quase do lado de fora, né, na porta da PF. Então, acho que foi mais por isso. Agora, hoje, quem está fazendo barulho aqui, como você está vendo, é o pessoal que veio fazer festa. Não são os bolsonaristas, porque estão em número reduzidíssimo, Rodrigo. Estou vendo até uma urna eletrônica. E o Bolsonaro não gosta muito de urna eletrônica, então, né, porque ele queria voto no papel, mas a gente está mostrando aí o grupo que, na verdade, está comemorando, me parece, a punição, a prisão de Jair Bolsonaro. Elô, você falou muito bem observado, né? Quem é que autorizou o Jair Bolsonaro a ficar circulando ali quase que na portaria? Ele é o dono da história, ele pode sair da sala, pode circular pelos corredores. É uma imagem também para a gente se perguntar sobre isso que você trouxe. Agora, a única da família que conseguiu visitar, por enquanto, o Bolsonaro foi a esposa dele, a Michele, que, aliás, no sábado não estava em casa, né? Estava no Ceará. A Michele estava por ali. E esta semana a gente tem até aqui um quadro mostrando que os filhos, né, foram autorizados pelo Alexandre de Moraes. Podemos botar rapidinho o quadro aqui na tela e aí a gente vai trazer. Os filhos têm um calendário autorizado pelo Alexandre de Moraes. Olha só, terça-feira, amanhã, entre 9 e 11 da matina, visita de Carlos e Flávio Bolsonaro. Individualmente, 30 minutos para cada um, para visitar o pai na Polícia Federal. E na quinta-feira está prevista, no mesmo horário, entre 9 e 11 da manhã, a visita de Jair Renan, o filho mais novo que atualmente mora em Santa Catarina. Elô, então, pelo visto, hoje não deve ter grande movimentação de políticos por aí, nada disso, né? Não, hoje não tem não. Hoje os políticos do Partido Liberal estão reunidos lá na sede, no Brasil 21, discutindo o que vão fazer daqui para frente, que estratégias adotar. E esse calendário que você mostrou foi aprovado porque a família pediu para a Michele e os filhos visitarem, sem dizer que filhos. Então, Alexandre de Moraes exigiu que eram os nomes, quem é que vai visitar, e a gente vai marcar isso direitinho. Não é assim, quando quiser, no dia que quiser. Tem dia e hora marcada e cada um de uma vez. Nada de entrar
entrar mais de um ao mesmo tempo na cela para conversar com o Bolsonaro, Rodrigo. Tudo bem, Elô, teu pessoal aí atrás já querendo votar, já tá achando que estão em 2026, Elô, aí atrás de você, vibrando aí com a urna eletrônica para 2026. Mas a Heloísa volta, obrigado, Elô. A Heloísa volta no N2, no Série Notícias, segunda edição, daqui a pouquinho, lá da frente da Polícia Federal, com mais informações. Olha, a gente falou que o Bolsonaro alegou uma espécie de surto de alucinação, contrastando com a imagem que a gente viu ali na porta da Polícia Federal. Ali ele parecia muito tranquilo, conversando com os policiais, hein? Então, tem que tomar cuidado. Se ele está construindo aí uma narrativa, já que não colou a história do soluço, então me põe na domiciliar porque eu estou meio alterado aqui das ideias, senão eu não vou ficar bem na cadeia. Bom, a família Bolsonaro também surtou, não foi só o Jair. O filho 01, o Flávio, postou um vídeo chorando, desesperado, né? O Flávio, inclusive, contribuiu para a decisão do Alexandre de Moraes para prender Bolsonaro com aquela convocação que ele fez de uma vigília no sábado. Então, a tornozeleira mais a convocação da vigília, tudo isso se somou na decisão do Alexandre de Moraes. Mas a gente tem aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro chorando logo depois da prisão numa live com apoiadores. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, é curtinho, vamos lá. Nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, nos dê ainda mais coragem, ainda mais sabedoria, ainda mais saúde para continuar lutando pelo que é certo, para continuar lutando pelo que é justo. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguém se convenceu com esse choro aí? Eu não me convenci muito, não. Tudo bem. Mas não vamos tripudiar também, o pai dele foi preso. Não foi o único momento, hein? Depois o Flávio Bolsonaro fez a tal da vigília que ele queria fazer, com reza, citando a Bíblia, com o pessoal ali na frente enfim, na região ali do condomínio do Bolsonaro, e chorou de novo. Nós temos mais imagens. O segundo vídeo que está aqui no nosso roteiro, se quiserem, mas esse aqui é sem o áudio, né? Só com as imagens. O Flávio não é esse, é o outro, é o vídeo 2 da vigília, o momento em que ele está na vigília e também chora lá no meio da rua, é o outro vídeo, se a gente estiver aí separado. Senão a gente vai para frente, porque uma vez só... Temos? Temos aí? Vamos lá, vamos olhar então. Exatamente, obrigado. É na vigília, olha lá, estão rezando, você está tentando se preparar para ser pastor, alguma coisa, mas ao mesmo tempo chorando também na vigília em apoio ao Jair Bolsonaro. Como diz aqui a nossa legenda, o choro é livre. Mas Laura Cote, o Flávio não foi o único a fazer mimimi, como eles costumavam dizer na época em que morriam milhares de brasileiros durante a pandemia, não é isso? É isso, Rodrigo, desculpa, eu estava rindo aqui do vídeo do Flávio, mas o filho 02, o Carlos, ele escolheu uma manifestação mais contida, Rodrigo. Ao invés de vídeo chorando, ele publicou um textão nas redes sociais, mas com direito a uma foto chorando, como a gente está mostrando aí na tela. Como destaque, eu selecionei esse trecho aqui, ó, entre aspas, né? Na história do mundo, jamais as piores injustiças resistiram ao tempo. A maldade sempre encontra resposta e nenhum ciclo se encerra carregando tanto ódio contra um homem que, atenção, sempre amou seu povo e atuou dentro da Constituição e entregou mais ao Brasil, mesmo com menos meios. Rodrigo, de quem que ele está falando? Porque do Bolsonaro não pode ser, né? E a título de curiosidade também, o Carlos publicou uma versão em inglês do texto, gente. Já o Eduardo Bolsonaro não parecia tão comovido assim com a prisão do pai. Ele abriu uma live, mas não chorou nem demonstrou tristeza, Rodrigo. O Dudu disse o seguinte, se dirigindo aí ao ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, pode prender meu pai, aí talvez condená-lo à morte. Lamento. É triste, com certeza, mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. Ele lamenta que o pai está preso, Rodrigo? Só isso? O Eduardo está numas de dobrar a aposta e levar para o confronto total. Eles estão perdendo todas nessa história de confronto total, né? Bom, pessoal, o Partido Liberal, a gente mostrou a família, mas o Partido Liberal fez uma reunião de emergência hoje em Brasília para tratar da prisão do Bolsonaro, é claro, né, do presidiário, líder do partido. Nesse exato momento, integrantes do PL, do partido do Bolsonaro, se preparam para dar uma coletiva de imprensa. Vamos ficar atentos aqui às atualizações. A qualquer momento a gente traz aí as falas das principais lideranças do PL, inclusive no N2, certamente vamos trazer mais detalhes. Foram convocados para essa reunião deputados, senadores, lideranças do partido como Valdemar Costa Neto e também integrantes da família, como Michele, Flávio, Carlos e Jair Renan. A ideia é dar um freio de arrumação para unificar o discurso, já que depois da prisão saiu atirando cada um para um lado, não é isso, Laura?
Rodrigo, é exatamente isso. O objetivo central da reunião era colocar todo mundo na mesma página para evitar ações que não estejam combinadas e acabem prejudicando ainda mais o Bolsonaro. Isso porque há uma avaliação no Partido Liberal de que cada um foi para um lado no bolsonarismo depois da decretação da prisão do ex-presidente. O deputado Zé Trovão, por exemplo, ele postou um vídeo nas redes sociais convocando caminhoneiros para protestarem nas estradas, mas sem combinar com a cúpula da legenda, e isso acabou não indo para frente. O partido também, muito provavelmente, já definiu quem serão os porta-vozes do Bolsonaro. Os aliados apontam que o papel deve ser ocupado ou pela Michelle, a ex-primeira-dama, ou Flávio. Rodrigo. É isso, essas articulações também preparam o terreno para a reunião de líderes no Congresso de amanhã, considerada a primeira medição de como é que ficam as forças dentro do Congresso depois da prisão do Bolsonaro. O bolsonarismo tenta levar de volta para a pauta o projeto de anistia, que teve urgência aprovada em setembro, mas que até agora o Hugo Mota não deu sinal de que pode marcar esta votação. E a gente espera que não marque mesmo, porque não faz sentido nenhum, ainda nem acabou o processo e fazer anistia. Não, eles têm que cumprir e pagar pelo que fizeram. Pessoal, se faltou coragem para o Jair Bolsonaro, não faltou para esse homem aqui, ó, Ismael Lopes. Ele se misturou aos apoiadores do ex-presidente que estavam ali com o Flávio Bolsonaro. Nós mostramos agora há pouco aquela vigília do Flávio Bolsonaro no sábado à noite. Esse pastor, o Ismael Lopes, se misturou ali com essa turma e, se apresentando como um líder religioso, tomou a palavra, pegou o microfone e defendeu a condenação do Jair Bolsonaro, relembrando, inclusive, o papel nefasto que ele teve durante a pandemia. Debochou de quem estava doente. O vídeo ganhou muita repercussão nas redes sociais. Vamos dar uma olhada, é uma imagem marcante do fim de semana também. Vamos lá. Quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Ô, safado! Vai fora! O pessoal foi para cima dele, né? Então, para cima dele. Depois disso, Ismael chegou a ser agredido, assim, pelos bolsonaristas, como a gente viu ali na imagem. A gente tem um vídeo do momento em que as agressões começaram, de um outro ângulo. Vamos dar uma olhada nesse segundo vídeo. Vamos lá. Pessoal, por favor, fica, volta pra cá, deixa eu... Vem pra chegou a levar um chute mesmo, né? O pastor fez uma declaração após o episódio. Nós temos a declaração dele gravada em vídeo. Vamos lá. Salve, gente, boa noite. É só porque tem muita gente me mandando mensagem. E aí eu já vou deixar um history aqui. Eu tô bem, na medida do possível. Eu tive poucos machucados. Eu tô aqui no IML, inclusive. Já fiz o exame de corpo de delito. Tá tudo bem dentro do que é possível, tá? Só para vocês saberem e poderem tranquilizar, tá bom? Bom, o ICL Notícias, o nosso site, conversou também com o Ismael. Tem uma matéria exclusiva lá no site, se você tiver curiosidade, conhecer melhor o perfil desse pastor, que se apresenta como um pastor de esquerda. Ele afirmou: eu só sou de esquerda porque sou crente, inclusive é a manchete. Eu peço para você ir lá, ler depois essa notícia, tá muito bem feita a reportagem do nosso site do ICL Notícias, com o perfil desse pastor que foi lá, né, e disse para o Flávio: seu pai tem que ser preso sim, e relembrou tudo que o Bolsonaro fez durante a pandemia. Pessoal, além da palhaçada, né, a gente pode dizer assim, com a história do ferro de solda na tornozeleira, o outro fator determinante para o Alexandre de Moraes decidir pela prisão, além também da vigília do Flávio, foi a fuga do Alexandre Ramagem, deputado federal que também está condenado na trama golpista. Agora, direto dos Estados Unidos, o deputado se diz seguro. Laura, ele participou até de live, né, no fim de semana. Enquanto o Bolsonaro está preso, ele está lá, fazendo live nos Estados Unidos, né?
Rodrigo, ele é um cara de pau sem limites, né? Numa entrevista ao Conversa Timeline, que é um programa comandado pelo blogueiro também foragido Alan dos Santos, o Ramagem afirmou que conta com a anuência do governo Trump para ficar lá nos Estados Unidos, que, segundo ele, tem conhecimento de toda a situação. O Ramagem gabaritou aí o combo golpista, né, Rodrigo? Falou que é vítima de uma grave perseguição, que o Brasil é uma ditadura e ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes. O deputado fugiu em setembro e saiu do Brasil clandestinamente, ou seja, na surdina, né, Rodrigo? A investigação da Polícia Federal aponta que o Ramagem teria deixado o país por Boa Vista, na capital de Roraima, e seguido para os Estados Unidos, provavelmente pela Venezuela ou pela Guiana, Rodrigo. É isso, Laura. E o Jair está levando todo mundo para o buraco, né? Outra figura importante da extrema-direita que foi pega no pulo é o Nicolas. A gente tem aqui a imagem que foi feita por um drone da TV Globo. O Nicolas, na última visita ao Jair Bolsonaro, antes da prisão, ele foi, eu acho que o último a visitar o Jair. Claramente, ele estava usando um celular. Isso aqui, gente, é prisão domiciliar. Não pode entrar com o celular. Ele sabe que ele está visitando um presidiário, ainda que em prisão domiciliar. Estava usando o celular. Será que deu o celular para o Bolsonaro usar? Cometeu uma ilegalidade. Tem até um pedido agora da Erika Hilton, deputada Erika Hilton, para que ele seja investigado, para que seja aberta uma ação no STF contra o Nicolas Ferreira, que foi desmascarado. Mais um aí, né, que tenta ajudar o Bolsonaro nas suas ilegalidades. O presidente Lula também falou sobre a situação de Bolsonaro. Ele foi questionado sobre a prisão na coletiva de encerramento da COP. Vamos registrar aqui a fala de Lula sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento. Ou seja, então, a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. Todo mundo sabe o que ele fez. Bola no chão, vamos para frente. Bolsonaro, presidiário, hoje, talvez amanhã, até quarta-feira, vai cumprir pena em caráter definitivo. Quem também comentou o assunto foi Zé Dirceu, um dos principais líderes do PT, liderança histórica do PT, o ex-ministro da Casa Civil de Lula, lá no primeiro mandato de Lula, participou hoje do ICL Notícias, primeira edição, logo pela manhã, e falou sobre o assunto. Vamos ver um trecho da fala de Zé Dirceu. Vamos lá. Mas a realidade é que a natureza golpista e autoritária do bolsonarismo está aí e criou raízes no país. E muita gente que se diz democrata é conveniente e vive em conluio com eles, como o governador de São Paulo, governador de Goiás, governador de Minas, governador do Rio, partidos políticos, lideranças. Quer dizer, eu vi que o Gilberto Kassab se solidarizou com o Bolsonaro, quer dizer, ele tenta fugir, faz aquela coisa ridícula, coisa patética. Quer dizer, aquele instrumento de solda, todos nós temos nas nossas casas, aquele instrumento de solda. Um ex-presidente da República tem aquilo na casa dele. Queria fugir. Além de tudo, é covarde. Além de tudo, é covarde, queria fugir. É a fala de Zé Dirceu aqui para o ICL Notícias, primeira edição. Mais atualizações daqui a pouco no N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, toda a nossa equipe, Heloísa Vilela de Brasília e os nossos convidados. Eu quero agradecer a Laura Couto aqui por essa edição especial do ICL Urgente. Laura, né, com a repercussão da prisão de Bolsonaro, e nas próximas horas vem a prisão definitiva, hein? Obrigado, Laura. Rodrigo, obrigada. Até amanhã. Vamos ficar de olho no noticiário. É isso, vamos ficar super de olho aqui. O ICL segue acompanhando e faz um convite para você também. Esta semana, semana da prisão do Bolsonaro, o lançamento da pós-graduação, mais uma, né, do ICL, Teoria Crítica da Sociedade. Acontece na quinta-feira, 8 horas da noite. Como é que você se inscreve? Aqui nesse link, ó, iclurgente.com.br. iclurgente.com.br, ou vai pelo QR Code também, que funciona. E aí abre um campo, você põe só o seu e-mail e pronto. Na quinta-feira, dia 27, a nossa equipe te avisa. Olha, é a pós-graduação, a primeira aula, que vai contar com a participação, esse curso, do professor Vladimir Safatli, da Márcia Tiburi, do Elias Jabur, enfim, uma equipe grande, convidados internacionais também da pós-graduação Teoria Crítica da Sociedade. Se inscreva em iclurgente.com.br. Faça a primeira aula, se você gostar, tenho certeza que vai gostar, você pode se inscrever para o curso completo. Obrigado, gente. O ICL Urgente fica por aqui, vem aí o N2. Até amanhã.
A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 20h. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. Conosco aqui, na nossa entrevista semanal, uma grande deputada, Tabata Amaral. É muito bom te receber e te fazer uma pergunta. Você, que é uma política, acredita no Brasil, futuro do Brasil, tem saída? Tem saída, tem jeito. É uma alegria estar conversando contigo, Chico. Muito, muito bacana essa conversa. E tem jeito porque a gente vai fazer ter jeito. Tem saída porque a gente vai construir essa saída. E pouco a pouco a gente vai mudando a cara do poder nesse país. Olha, e você precisa ver essa entrevista, porque eu já conversei com ela. Você vai entender por que ela sabe que tem jeito. É porque, para ela, teve jeito. Tem uma história por trás disso. Uma história fascinante que você precisa conhecer.